Pronto. Gravando. Eu aprendi Agora eu com vou ele. colocar aqui a tela, beleza? Então, já está gravando aqui. Vamos começar fazendo a nossa oração como a gente faz toda a aula. Então, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos. Te damos graças, Senhor, porque Tu és o único e verdadeiro Deus. Tu és o Deus Trino, Deus Uno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus de milagre, Deus do impossível. O Deus que cuida de nós. Tu és o Deus de justiça, mas ainda um Deus de misericórdia. Um Deus de amor, de perdão. Um Deus que nos ouve, que nos ama profundamente. Senhor, por causa disso nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos. Que todo joelho se dobre, toda língua proclame, e todo olho enxergue, Senhor, a tua grandeza, o teu reinado, o teu poder, Senhor, porque tu és tudo em nós. Senhor, tu és a nossa esperança, Senhor. Ouvi o nosso clamor, Senhor, nesse dia de hoje. Senhor, abençoa cada um daqueles que estão aqui, Senhor, e abençoa aqueles que verão as aulas nos dias subsequentes, Senhor, pois tu sondas o coração. Senhor, perdoa os nossos pecados, pois somos fracos, Senhor, frágeis, Senhor. E muitas vezes, Senhor, caímos na esparrela do teu inimigo. Mas, Senhor, te pedimos, Senhor, tende misericórdia de nós. Nos faz, Senhor, canal perfeito do teu Santo Espírito, para aquilo que, Senhor, nós possamos falar, seja apenas da tua vontade. Nos diz, Senhor, aquilo que é importante ao nosso coração, Senhor, entender na aula que nós vamos ter no dia de hoje. Ó Senhor, ouvi a nossa súplica. Nós te agradecemos, Senhor. Te pedimos, Senhor, por todos os teus filhos que clamam o teu nome, quer seja na doença, quer seja na perda, no desespero, na solidão, aquele, Senhor, que não tem o que comer, onde morar. Ó Deus, tem misericórdia de cada um dos teus filhos. Senhor, eu te peço, Senhor, abençoa cada um. Abençoa o Brasil, Senhor, que tanto precisa de ti, Senhor. É o que te pedimos, no poderoso, misericordioso e amoroso, no nome daquele que está acima de todo nome, no nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Beleza, vamos começar a nossa aula. Amém. Então, vamos lá. Na aula passada, que era o capítulo 14, então a gente falou sobre a primeira viagem de Paulo, certo? Então era Paulo e Barnabé. Então era aquela dupla dinâmica que fez aquela viagem sensacional que foi até a Galácia, né? Ou seja, a carta aos Gálatas, pois é, da Galácia, certo? Da Antioquia da Psídia, Listra, Derbe, né? Icônio. Então, essas cidades, elas formam uma região chamada Galácia, e daí porque, quando fala aquela carta aos Gálatas, é carta às igrejas dessas 4 cidades, certo? E aí eles voltaram. Então, hoje é a continuação, ou seja, quando Paulo, né, que ele é um cara, era um grande missionário, fundador, maior fundador de igreja, da igreja primitiva, talvez de todo o mundo, foi Paulo, e a gente vai ver que Paulo, ele tinha um cuidado, e o cuidado dele era preservar as igrejas que ele já tinha implantado. Daí, a gente viu que o cara é tão obstinado, mas tão obstinado, sabe, daquele cara, sim, cara, o foco dele era realmente fazer a vontade de Deus. Tanto é que ele não foi para Tarso, né? A gente viu que ele não foi para Tarso, que era a cidade natal dele, certo? E nós vamos ver também, certo? Que agora ele vai a saudade, né? A saudade, assim, né? Aquele dever de ver se as igrejas estão caminhando com as próprias pernas, ele resolve fazer uma segunda viagem, certo? Que é exatamente rever as igrejas que ele andou e outras, né? Então, a gente vai começar vendo agora no capítulo 15, certo? Mas isso é mais para o 16. No capítulo 15, nós vamos ver as controvérsias que aconteciam na época. Então, a gente viu que a igreja da Antioquia,
mas não a Antioquia da Psídia, mas a Antioquia da Síria, certo? Era uma igreja formada por... tinha 5 pessoas à frente, essas 5 pessoas realmente eram craques, certo? Na Bíblia, na palavra, eram mestres, eram profetas, certo? E eles lançaram essas missões, eles ouviram o Espírito Santo e lançaram missões. Eram todos gentios, certo? Porém, convertidos ao judaísmo, certo? Convertidos ao judaísmo, e daí nasceu essa grande igreja, que era uma igrejinha na rocha, na pedra, que a gente viu a foto da aula passada, né? Na aula passada a gente viu essa foto dessa igrejinha, e acontece que era uma igreja que ficava, tipo, sei lá, uns 400 quilômetros de Jerusalém, certo? Então, o que nós vamos ver no capítulo 15 agora são as controvérsias que aconteceram, certo? Exatamente nessa igreja da Antioquia. E essa controvérsia vai gerar o primeiro concílio que se tem notícia, que é o concílio de Jerusalém, certo? Que foi o primeiro, justamente por conta de confusões, certo? Por quê? Porque o que acontecia é que em Jerusalém, certo? Algumas pessoas começaram a se converter, certo? Então, ou seja, os judeus iam se convertendo ao cristianismo, beleza? Mas não só judeus, também algumas pessoas, como eram os fariseus, se convertiam ao cristianismo, e era fariseu. Paulo também era fariseu, certo? E se converteu ao cristianismo, certo? Então, ou seja, não era difícil que um zelota, um fariseu, um saduceu, certo? Se convertesse ao cristianismo. E foi o que aconteceu lá em Jerusalém. Só que a gente viu que o fariseu era aquele cara assim que, nossa, é a lei em primeiro lugar, a lei, a lei, a lei, a lei. Sabe, os caras se achavam, né? Se achavam assim, os santos, né? Os santos, entendeu? E eles pregavam, eles eram bem fuinha, bem, sabe assim, risca ao pé da letra fazer o que a Torá dizia. Então, quando eles se converteram ao cristianismo, eles apenas agregaram Jesus ao que eles estavam fazendo na lei de Moisés, certo? Que era o caso de circuncisão e essas coisas todas que se fazia no judaísmo, entendeu? Eles apenas agregaram Jesus a tudo que eles faziam antes. Agregaram Jesus, porque, afinal de contas, o cristianismo, ele nasceu, ele é um ramo, certo? Dissidente do judaísmo, certo? Entendeu? Um ramo dissidente. Então, o que aconteceu é que alguns fariseus convertidos de Jerusalém, certo? Fariseus convertidos ao cristianismo de Jerusalém, resolveram fazer uma viagem de 400 quilômetros para encher o saco, certo? Entendeu? Do pessoal da Antioquia, que a gente viu que eram gentios, ou seja, não judeus, eram gregos, aliás, eram gringos, né? Gringos, entendeu? Então eles resolveram encher o saco daquele pessoal lá da igreja da Antioquia, cara, certo? Ou seja, eles chegaram lá na igreja da Antioquia e simplesmente disseram assim: vocês querem ser cristão? Como é que é? Vocês não são circuncidados? Não, não pode. Não pode. Olha, veja bem, Jesus era judeu circuncidado, certo? Então, se você quer, certo, ser cristão, você tem que ser circuncidado, você tem que fazer as festas, você tem que, certo? Ou seja, obedecer aquela carrada de regras que a gente já estudou no módulo anterior de Mateus, certo? Que eram, assim, começou com 39 regrinhas, certo? 39 proibições, e essas 39 viraram centenas, certo? Viraram centenas, entendeu? Então, dali, os fariseus quiseram impor, a começar pela circuncisão, certo? Aos gentios cristãos convertidos da igreja da Antioquia. Aí, meu filho, aí fechou o tempo, certo? Na igreja da Antioquia, que é o que nós vamos ver aqui na palavra, ou seja, o pau comeu lá, truou, a briga foi feia, certo? E a gente vai ver isso tudo na aula de hoje, no capítulo 15. E no capítulo 16 nós vamos ver o matar saudade de Paulo, que queria, né, e ver como é que andava os pimpolhos dele, ou seja, as igrejas que ele fundou na Galácia. E acabou que o Espírito Santo, né, deu um jeitinho aí de ele ir para mais longe. Então, vamos lá. Vamos começar o capítulo 15. O capítulo 15 diz assim: alguns homens
foram da região da Judéia para a cidade da Antioquia, da Síria, e começaram a ensinar os irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. E Paulo e Barnabé não concordaram, tiveram uma discussão muito forte com esses fariseus que foram lá, certo? A respeito desse assunto. Ou seja, Paulo e Barnabé contra esse negócio de circuncisão para não gentil, aliás, para gentil, né? Entendeu? Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, certo? Entendeu? Então, ou seja, eles precisavam ir para Jerusalém para poder resolver essa parada. Ou seja, afinal de contas, tinha que circuncidar ou não tinha que circuncidar, né? Então, Paulo e Barnabé e mais outros irmãos, não era só Paulo e Barnabé, mais outros irmãos que compunham a igreja da Antioquia da Síria, viajaram para Jerusalém, porque disseram assim, não, Jerusalém vai tirar a nossa dúvida. Certo? Nós temos uma posição, vocês aí têm outra posição, nós vamos falar com os apóstolos, com os presbíteros, e vamos resolver essa parada, né? A fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. A gente viu que os apóstolos eram o quê? Eram os 12, certo? E quem eram os presbíteros? Nós vimos que os presbíteros eram, na verdade, os pastores, os padres, como você queira chamar, eram homens de Deus que tinham a função de evangelizar, de pregar, certo? Era a área fim, certo? Das igrejas cristãs, então eram os presbíteros, certo? Bom, então a igreja da Antioquia mandou que Paulo, Barnabé e mais alguns fossem. Eles passaram pela região da Fenícia, ou seja, eles foram contornando ali o mar, certo? Do lado oeste, né? Entendeu? Eles foram contornando a Fenícia e cruzaram a Samaria pelo litoral, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. Aonde eles passavam, eles davam uma paradinha, pregavam e diziam, gente, vocês não fazem ideia de como os não-judeus estão se convertendo com essa boa nova, com a vida de Jesus. Vocês não fazem ideia, certo? E eles pregavam, né, um Jesus e pregavam a conversão dos não-gentios. Aliás, dos gentios. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Olha que legal. Né? Então, por onde passava, todo mundo ficava abismado, alegre, contente. Por quê? Porque a salvação, certo? Finalmente foi dito que a salvação é para todos. Certo? E aí eles chegaram em Jerusalém e foram recebidos pela igreja de Jerusalém, né? Pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhes contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Veja bem, eles foram para a igreja. Aqui a igreja não é o templo, não é o sinédrio, não é as sinagogas. Aqui eram o quê? As igrejas reunidas nas casas, certo? Então não entenda aqui, mas foram para Jerusalém. Sim, foi para Jerusalém, mas a igreja ainda era judaica dentro do templo, ainda era judaica dentro da sinagoga, dentro do templo, dentro do sinédrio, tá? Então, ou seja, aí eles levaram para os homens da igreja. A igreja que se fala aqui era, na verdade, a reunião nas casas. Então, ele se reunia, por exemplo, na casa de mãe de João Marcos, certo? Entendeu? Para poder fazer a reunião e contar as novidades, as boas novas, né? Eles traziam aí das conversões dos gentios. Bom, então eles foram recebidos pela igreja, foram recebidos pelos apóstolos, pelos presbíteros, e lhes contaram, ou seja, veja que aqui Paulo está dizendo o grau de importância que era os presbíteros. A partir de então a igreja já ficou tão, a igreja cristã, certo? Ela não contava apenas com os 12 para decidir as coisas, ela contava também com os presbíteros, certo? Bom, e aí eles contaram tudo que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram, os não-judeus têm que ser circuncidados, sim, senhor.
e tem de obedecer à lei de Moisés, sim, senhor. Ou seja, aquele mesmo pensamento que foi levado para Antioquia começou a se manifestar também dentro da igreja em Jerusalém, certo? Ou seja, naquela reunião ali, certo? Naquele ambiente, naquele espaço, no primeiro andar da casa da mãe de João Marcos, certo? Entendeu? Começaram a se manifestar, assim, fariseus convertidos ao cristianismo. Não, mas peraí, ok, isso, a salvação tem que ser tem que ser obedecendo à lei de Moisés. Só que, na verdade, é um ledo engano. É um ledo engano. A salvação é dada por quem? Pela crença de que Jesus é o Salvador. Jesus, certo? Ele é o Redentor. Ele é o Redentor e não há outro. Não há outro. Não há outro nome. Não há outra coisa, certo? Coisa ou pessoa que a gente possa dizer que gere a redenção, a salvação, redenção, ou seja, nós vamos voltar para o Pai, certo? Ou seja, quem nos dá a redenção para voltar para o Pai não é nada nem ninguém que não seja Jesus Cristo, certo? Então, ou seja, eles estavam misturando. E a salvação é uma mistura entre seguir Jesus e fazer a lei de Moisés. Não. Jesus veio abolir toda a lei de Moisés, certo? Aperfeiçoando ela e fazendo o último sacrifício, que foi o holocausto que ele fez na cruz. Certo? Aquilo dali, ele, sim, nos deu a redenção, a salvação, certo? Nos deu a redenção e a salvação. Não há outro nome, não há outra pessoa que nos dê salvação, senão Jesus Cristo. Está escrito, é a palavra. Não sou eu, não é o Márcio que está dizendo. Então, vamos lá. Então, essa turma de fariseu resolveu misturar tudo, certo? Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto, né? Discutir o assunto. Depois de muita discussão, meu amigo, era briga para lá, e gente, isso, e pensamento A, pensamento B, vai até o Z, certo? E a confusão estava formada, e aí tem que circuncidar, não tem que circuncidar, tem que comer comida caché, não tem que comer comida caché, tem que fazer as festas do judaísmo, não precisa fazer as festas. Então ficava aquela briga medonha, ou seja, segue a lei de Moisés ou não segue a lei de Moisés? Certo? Então, foi depois de muita discussão que aí Pedro pediu a palavra, certo? Ou seja, veja que, certo? Pedro pediu a palavra e resolveu falar, dar a opinião dele, né? Aí disse assim: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. Ou seja, ele está dizendo, gente, há alguns anos atrás, certo? Deus me escolheu para pregar para gentios, para não-judeus, né? Foi na casa do centurião Cornélio, e aí converteu ele e a família dele, que é aquela história que ele viu um balaio, uma trouxa, cheio de animal impuro e animal que podia e que não podia ser comido, certo? Que era um sinal, e Deus dizia, Pedro mate coma, e ele dizia, não, Senhor, ele disse, não diga que é impuro aquilo que eu criei, e ele percebeu que tudo que Deus criou é puro, tudo que Deus criou, certo? Merece salvação, né? Entendeu? Então, lá, ele é impuro, ele é gentil, ele não merece salvação, ele está condenado. Nada a ver, nada a ver. Certo? Então, é aqui que ele começa a lembrar o pessoal da igreja, diz, gente, alguns anos atrás, certo? Isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo. E aí ele continuou dizendo, e Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os gentios, os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também para eles, assim como tinha dado a nós. Lembra lá no Pentecostes que o Espírito Santo desceu e nós começamos a falar em línguas? Pois é, aconteceu com eles também. Deus não faz nenhuma diferença entre nós e os gentios. Não faz. Deus perdoou os pecados deles, porque eles creram em Deus. Então, por que é que vocês estão querendo pôr a Deus à prova?
colocando uma carga nas costas agora dos que estão crendo, dos gentios. Aquela carga da lei de Moisés, todo aquele peso, essa carga que nem nós e nem nossos antepassados podemos carregar. Então, Pedro foi bem interessante o argumento dele. Ele disse, gente, vocês não lembram não quando vocês seguiam a lei de Moisés? Como era pesado? Eram centenas de regras que a gente não podia fazer. Não pode isso, não pode aquilo outro. Não pode no sábado fazer não sei o quê, não pode cozinhar, não pode fazer fogo e tal. Vocês não lembram que era pesado aquilo dali? Vocês não lembram? E aí vocês querem pegar toda aquela carga de peso que nem a gente conseguia fazer, porque vamos e venhamos, certo? A gente não conseguia, a gente burlava, a gente fazia meio às escondidas, certo? Contanto que ninguém soubesse, porque a carga era pesada demais, nem a gente conseguia cumprir. Agora que a gente quer pegar esse peso, nem a gente conseguia cumprir, a gente quer jogar nos ombros dos nossos irmãos gringos, não gentios. É isso que a gente quer fazer com eles, impor um peso que nem nós conseguimos fazer, nem nós conseguimos cumprir. É isso que vocês querem fazer com o pessoal da Antioquia, certo? Que são gentios, que são gringos, né? Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós, que somos judeus, cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Olha aí, ele percebe, ele diz, gente, a resposta é essa, é pela graça do Senhor Jesus. É pela graça do Senhor Jesus que somos salvos. Entendeu? Pela graça. Graça é de graça. De graça. Não tem cobrança. Não tem peso, é de graça que Deus faz, certo? Ou seja, Jesus, certo? Morreu na cruz, certo? E deu de bandeja para cada um. O que você precisa fazer é crer, é crer. Você não tem que fazer compromisso, você não tem que fazer andar de joelho, você não tem que fazer promessa, é a salvação. A salvação é uma graça que foi dada por Jesus. Que foi dada por Jesus, está aqui. A graça do Senhor Jesus, certo? E nós somos salvos, certo? É a graça, é de graça, ou seja, é aquilo que nós não merecemos, as coisas boas que nós não merecemos, mas mesmo assim Deus nos quer dar. Isso é graça. Graça é aquilo que nós não merecemos, mas que Deus quer nos dar, essas coisas boas, certo? Então, todos os que estavam ali ficaram calados. E aí, aproveitou a palavra, Paulo e Barnabé, que tinham feito missões, né, igrejas pela Galácia, né, e também na ilha de Chipre, certo? E aí eles contaram tudo o que tinha acontecido, os milagres que eles andaram fazendo lá, ou seja, o Espírito Santo estava respaldando, sim, certo, que eles estavam fazendo, tanto é que os milagres eram feitos, as maravilhas que se viram, pessoas sendo libertadas de espíritos ruins, curadas de doenças, né? Maravilhas que Deus tinha feito por meio deles, nas andanças, certo? Lá no estrangeiro, entre os não-judeus, os gentios. E aí, quando eles terminaram de falar, ou seja, quando houve a palavra de Pedro, quando houve o testemunho de Paulo, o testemunho de Barnabé, certo? Então, Pedro, Paulo e Barnabé falaram, gente, nós fomos até os gentios. Nós fomos até os gentios, eles foram convertidos, eles não são circuncidados, certo? E mesmo assim o Espírito Santo veio sobre eles e lá operamos, fizemos curas e libertações no nome de Jesus Cristo, certo? E aí, quando terminaram de fazer isso, Tiago, que era o irmão de Jesus, certo? Ele disse, meus irmãos, escutem. Aí Tiago, uma voz a se levantar, certo? E dá o pitaco dele, os 2 centavos dele. Ele disse, Simão Pedro acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos gentios, não judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso.
Pois as escrituras sagradas dizem, lá o profeta Amós fala, depois disso eu voltarei, diz o Senhor, eu voltarei, sempre dizendo para o profeta Amós, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu e vai ser reconstruída. Juntarei de novo os pedaços dessa casa e tornarei a levantá-la. Assim, todas as outras pessoas, todo mundo, todos os outros povos, já dizia o profeta Amós, em nome de Jesus, ou em nome de Deus, disse, todos os outros povos que eu chamei para serem meus. Deus disse, Deus já dizia, através do profeta Amós, no Antigo Testamento, um dia eu vou reerguer a igreja de Davi e vou chamar todos os outros povos para serem meus. Para serem meus. Ou seja, é uma profecia dizendo que haveria conversão dos gentios e vão procurar conhecer o Senhor. E foram, né? Ou seja, as pessoas têm sede de Deus, mesmo não sendo judeus. Assim diz o Senhor que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. E Tiago continuou falando. A minha opinião é essa que eu vou falar aqui. Esse vai ser a minha opinião. Aí Tiago continuou. Eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Nisso eu concordo com Pedro. Concordo com Pedro. A gente não tem que atrapalhar a conversão dessa turma, impondo peso, uma carga pesada sobre eles, como era a lei de Moisés. Penso que devemos escrever a eles uma carta, dizendo que façam as seguintes coisas, evitem, pelo menos, fazer as seguintes coisas. Não comam carne de animais que não forem oferecidos a sacrifício aos ídolos. Certo? Ou seja, além disso, não pratiquem imoralidade sexual, não comam a carne de algum animal que tenha sido estrangulado e não comam sangue. Ou seja, essas 4 coisas. Então, não era para comer carne que tenha sido oferecida em culto, né, a outros ídolos, não praticar... Esse carne oferecida a outros ídolos eram os holocaustos que eram oferecidos a Deus isso, Deus aquilo outro. Aí matava... Esse negócio de holocausto, né, não era só dos judeus. Não era só judeus que matavam o bezerro, a ovelhinha, a pombinha. Isso aí as outras religiões também faziam, certo? Entendeu? E ofereciam sacrifício para os deuses, certo? Entendeu? Então, aquela carne que foi morta, né, ali naquele sacrifício, eles deveriam evitar, certo? A segunda coisa, certo? Não pratique imoralidade sexual. Essa não pratique imoralidade sexual era que naquela época, por exemplo, na cidade de Corinto, por exemplo, né, existia cultos, certo? Onde as sacerdotisas faziam sexo com todo mundo ali no culto, entendeu? Ou seja, é isso que ele dizia, certo? Não faça, não participe desse tipo de desvirtuação, de imoralidade sexual, certo? Evite isso, porque isso não vem de Deus, certo? Tinha muito isso naquela época, tinha muito. Então, quando a gente vai ver, quando Paulo vai para Corinto, a gente vai ver que ele mete lenhada nesse tipo de comportamento, certo? E não comam carne que tenha sido estrangulada, isso aí já é uma coisa que os judeus, certo, já evitavam, e também os judeus evitavam comer carne, eles tinham que secar o corpo todinho do sangue daquele animal para poder comer, certo? Para poder comer. Então, ou seja, não comam sangue. Eles evitavam também esse negócio de sangue, certo? Pois desde os tempos antigos, a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas, e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Por que ele... Vou entrar no elevador, talvez caia, tá? O quê? Hã? Acho que vai cair a conexão, porque eu vou entrar no elevador. Ah, tá bem. Fica ali, tá? Tranquilo. E aí, o que ele queria dizer com isso? Ele queria, certo, dizer o seguinte, olha, inclusive Paulo já falou, tudo nos é permitido, mas nem tudo convém. Tudo nos é permitido, mas nem tudo convém. Essa decisão de Tiago nada mais é do que, você está proibido, por exemplo,
de comer carne de porco? Você está proibido, por exemplo, de comer carne, galinha, cabidela? Não, não. E você acha que Deus está se importando se você vai comer carne de porco ou galinha cabidela? Se ele tivesse se importando, ele não tinha colocado o porco, certo, dentro do balaio que Pedro viu descer do céu. Claro que não. Claro que não. Certo? O que se quer aqui é evitar o escândalo. Evitar o escândalo. Ou seja, você, através de uma atitude, você escandaliza o teu irmão, que ainda é novo na fé, certo? E para ele ainda traz traços do judaísmo, ainda traz traços, certo? De onde ele vem, do passado dele, certo? E aí você vai escandalizar, vai perder o teu irmão por causa de uma besteira. Então, é tipo assim, se você está convertendo, naquela época, se você queria converter um irmão seu judeu, certo? Falar, porque, na verdade, quando ele chegava, você vai ver que era prática normal, quando se chegava numa cidade, para onde eles iam, em primeiro lugar, pregar? Sinagogas. Então, ou seja, por quê? Por que eles iam procurar uma sinagoga quando chegava nas cidades? Certo? Por quê? Porque a salvação foi prometida primeiro aos filhos de Abraão. Certo? Então, ou seja, vamos lá, mas se eles não quiserem, vai para o povão. Não foi assim que Paulo fez? Lembra? Paulo foi, pregava nas sinagogas, chegou lá, a galera começou a perseguir ele, ele falou, quer saber? Vocês não aceitam Jesus? Então tá tudo bem. Eu vou procurar os nossos irmãos gentios, que eu tenho certeza que não vão fazer o que vocês estão fazendo. Certo? Entendeu? Então, Paulo já tinha esse pensamento. Certo? Então, ou seja, para não escandalizar os judeus, certo? Não escandalizar os novos convertidos judeus, evitem essas coisas. Evitem essas práticas. Evitem o mistureba, certo? Misturar uma religião com a outra. Evite. Certo? Entendeu? Não é que é regra agora, é regra, não pode comer carne de porco. É regra agora, não pode comer galinha cabidela. É regra, não pode, não pode. Não é que não pode. Não escandalize. Não escandalize. Porque tudo nos é permitido, mas nem tudo convém, para você não perder a conversão de um irmão seu. Não converter, aí você vai perder a conversão justamente porque você simplesmente resolveu, não, a lei de Moisés exploda-se. Não é bem assim, certo? Não é bem assim, entendeu? Então, era isso que o Tiago queria falar, certo? Era isso que o Tiago queria falar, ou seja, não escandalize, não escandalize, certo? Entendeu? Essa era a vontade do Tiago. Bom, voltando aqui, certo? Aí, deixa eu ver. Vamos lá para a próxima. Então, os apóstolos. Consegue desativar o som aí, Alex? Oi? Consegue desativar o som por aí? Que aqui eu não estou conseguindo. Beleza. Que fica chiando aqui. Bom, beleza. Então, os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram, então, escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Ou seja, Paulo e Barnabé voltavam de Jerusalém para Antioquia, levava mais alguns irmãos, certo? E os escolhidos foram Judas, também chamado de Barsabás. Barsabás quer dizer filho, né? Filho de Sabás, né? Que é Bar, certo? E também Silas. Olha, esse Silas é o que vai ser o companheiro de Paulo. Silas ou Silvanus, que era o nome de Silas em grego. Silvanus. Então a gente vai ver esse cara que Paulo menciona nas cartas, que foi um companheiro de viagem, que escreveu algumas cartas, por isso que a gente acha que Paulo tinha problema de vista, certo? Porque um dos remetentes, ele sempre dizia que quem estava remetendo ali era o Silas, certo? Depois era o Lucas, certo? Então a gente acha assim que ele realmente tinha problema de visão, certo? E quem já estava escrevendo aquilo dali já não era mais nem ele não conseguia, coitado, mais nem escrever, certo? Entendeu? Bom, então eles mandaram esses Paulo e Barnabé de volta com a carta escrita para os irmãos da igreja de Antioquia, acompanhado, né, do Silas e do Judas Barsabás, certo? Ok? Esses dois homens, eles eram muito respeitados pelos membros da igreja de Jerusalém
e mandaram por eles a seguinte carta. Então, a carta era mais ou menos assim. Nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos, não judeus, gentios, que vivem em Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia, ou seja, por onde Paulo andou. Soubemos que alguns de nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram esse tipo de coisa. Portanto, nós todos aqui resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens, que eram Silas e Judas Barsabás, para levar a vocês essa carta. Eles vão com os nossos queridos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que eles apanharam pra caramba nas suas viagens. Estamos enviando também Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo aqui. Certo? Estamos escrevendo. Aí ele vai dizer o que é. Porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser essas pequeninas proibições que, de fato, se tornam necessárias. Por exemplo, não comam carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue, nem a carne de algum animal que tenha sido estrangulado. Não pratique a imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. E desejo a todos muita saúde. Então, mandaram que os 4, o Silas, o Judas, o Paulo e o Barnabé, partissem, e eles foram de volta para Antioquia com a carta em mãos. Lá reuniram os cristãos na igreja de Antioquia e entregaram a carta. E quando estes leram, ficaram muito alegres. A turma lá da Antioquia, a igreja da Antioquia, ficou muito alegre em ouvir aquilo, porque não falava de circuncisão enquanto nenhum, Operação Fimose aborta. Então, lá reuniram os cristãos, entregaram a carta, eles ficaram alegres, e com as palavras de ânimo que havia nela, Judas e Silas, que eram profetas lá de Jerusalém, falaram muito com os irmãos de Antioquia, lhe dando mais ânimos, mais força para continuarem na fé em Jesus Cristo. Eles passaram algum tempo ali, e depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os irmãos da Antioquia, certo? Mandaram de volta os que tinham sido enviados. Só que aí tem entre colchete, porém Silas achou melhor ficar ali, fecha colchete. Ou seja, esse verso 34, ele não está em todas as Bíblias. Tem Bíblia que não diz que Silas ficou, Diz, ou seja, sem esse verso 34, certo? Sem esse verso 34, quer dizer que Silas e Judas Barsabás voltaram para Jerusalém, certo? Com o verso 34, só quem voltou foi o Judas, certo? O Judas Barsabás, certo? Entendeu? Então, ou seja, é uma coisa que depende da Bíblia, do pergaminho que foi achado, certo? Sobre Atos dos Apóstolos, certo? Entendeu? Então isso aí a igreja, aliás, aí os copistas, eles colocam aí colchete, porque esse verso 34 não tem em todas as Bíblias, Então, a gente não sabe se o Silas ficou, se não ficou, certo? Entendeu? Aí fica a critério de cada um. Eu acho que ele ficou, Por que eu acho? Porque ele ficou, porque ele foi escolhido por Paulo para fazer a segunda viagem missionária. Então, ou seja, para ele ter escolhido Silas, muito provavelmente o Silas estava lá na Antioquia, certo? E provavelmente conviveu bem com Paulo, para ele ter escolhido ele, certo? Que a gente vai ver a briga que ele teve com Barnabé, Bom, mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor, certo? Então, ou seja, a igreja de Antioquia ficou, ufa,
não precisamos fazer a fimose. Opa, beleza. Então, que o negócio aqui é só evitar a galinha cabidela. Tem nada, não. A gente faz galinha frita, a gente faz aqui outras receitas gostosas, né, entendeu? Então, quer dizer que, beleza, então tá de boa, né? Aí, ou seja, aquela lei, aquela carga pesada das centenas de proibições da lei de Moisés, certo? Ficou evitada e colocou apenas esses aí, certo? Que era uma recomendação, coisa que ela não foi seguida, né? Ela não foi seguida, foi apenas aplicada ali no começo para não escandalizar. Por quê? Porque eles procuravam pessoas das sinagogas, certo? Mas quem não era de sinagoga, nem tchum, né? Nem tchum, certo? Fazer esse tipo de essa restrição alimentar aí. Bom, então vamos lá. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, aí começa, olha como é o sentimento desse Paulo, cara, vou te contar. O cara apanhou pra caramba, apanhou, foi preso, não sei o quê, nananã. Mas olha como é o senso desse Paulo. Esse Paulo era extraordinário, cara. Extraordinário. A vontade dele de fazer a vontade do pai era um negócio fora de série, né? De fazer missões era fora de série. Olha o que ele diz. Algum tempo depois, Paulo chega para Barnabé e diz assim: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde a gente anunciou a palavra do Senhor? Vamos ver se eles estão bem? Olha aí que sentimento pastor, né? Aquele sentimento, cara, a gente precisa, tudo bem que a Antioquia aqui a gente está fazendo a nossa parte, mas, cara, como é que anda as igrejinhas que nós fundamos? Como é que anda lá? Cara, vamos voltar lá, vamos ver como é que eles estão, vamos ver se eles estão precisando. E a preocupação de Paulo também era, será que andaram aparecendo alguns fariseus lá, certo? Entendeu? Com essas ideias estapafúrdias de levar centenas de proibições ao pessoal da igrejinha, das igrejinhas que a gente fez lá. É melhor a gente voltar e cuidar deles, certo? E animá-los, porque afinal de contas é o ânimo, certo? Ou seja, você voltar lá e dizer, olha, gente, perseverem na fé, continuem, certo? Ou seja, era um espírito de pastor mesmo, de não largar para trás as igrejas que ele tinha fundado. Só que aí, o verso 37 continua dizendo assim, porém, Barnabé queria levar o João Marcos. Aí Paulo não queria, pois João Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária. Havia deixado eles na Panfilha, lá em Perge, certo? Ou seja, lembra que no meio da viagem, João Marcos simplesmente deu a doideira, o jovem, disse, eu vou me embora, vou para casa. Ah, vou para casa, não quero não. Porque a gente não sabe o que foi que aconteceu, se foi depois que ele viu, certo? Paulo cegar temporariamente lá o Elimas, né? Então a gente não sabe o que foi que aconteceu com o João Marcos, e João Marcos simplesmente resolveu desistir no meio da viagem. Era jovem, imaturo, resolveu desistir no meio da viagem. A gente sabe que Paulo ficou pé da vida com João Marcos. E aí agora, Barnabé, que é primo da mãe de João Marcos, Barnabé é primo da mãe de João Marcos, consequentemente, ele também é parente de João Marcos, quis levar o menino de novo. Paulo disse, o quê? Negatai-vos. Nananina, não. Certo? Ora, aí, Paulo não queria, né? Então, por isso, eles tiveram uma discussão feia, forte, certo? Então, Paulo e Barnabé discutiram feio, certo? Ah, mas eles eram de Deus, como cristãos, briga, sim, senhor. Aqui eram homens, certo? Entendeu? E eles discutiram. Mal sabia que Deus estava no controle. Mal sabia. Porque em vez de uma missão, fizeram duas missões. Um foi para um lado, outro foi para o outro. Né? Ou seja, duplicou, certo? O número de igrejas aí iam ser duplicadas. Né? Então, eles tiveram uma discussão, certo? E aí, no final das contas, Barnabé resolveu levar João Marcos, mas foi para o Chipre, né? Foi para o Chipre. O Chipre à esquerda, né? Que é a oeste, certo? Ele ia fazer aquele mesmo percurso que fizeram na primeira viagem, o Chipre. Só que Paulo resolveu subir
E não ir pelo mar, ir por terra, certo? Entendeu? E eu vou mostrar no slide seguinte, certo? Como foi a de Paulo, certo? Entendeu? Enquanto que Paulo já se discutiu feio com Barnabé, certo? E aí Paulo escolheu o Silas, ou Silvanus em grego, ou Silvano, dependendo da Bíblia que você pegue, você vai encontrar Silas, ou vai encontrar Silvano, ou vai encontrar Silvanus, certo? Entendeu? Que é a mesma pessoa, tá? Bom, e Paulo, então, escolheu Silas para ser o seu companheiro de viagem, depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. Então, a igreja da Antioquia agora estava lançando duas missões ao mesmo tempo, ao invés de uma. Né? E Paulo fez o quê? Ele atravessou a província da Síria, ou seja, ele subiu a Síria, certo? Dobrou à esquerda, certo? E foi até a região da Cilícia, dando força às igrejas por onde passaram. Então, agora a gente vai entrar no capítulo 16, certo? E eu vou antecipar aqui, vou mostrar para vocês o mapa, certo? Nesse mapa, nós vamos ver, certo? A viagem não do Barnabé com o João Marcos. Barnabé com o João Marcos, ele sai da Antioquia e vai para o Chipre. Já o Paulo é esse gráfico todo aí, ou seja, Paulo sobe, dobra à esquerda, passa em Tarso, depois vai para Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, ou seja, mata a saudade de todas as igrejas que ele fundou. Só que aí acontece que ele vai para Troade, Filipos, Anfípolis, depois Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, e depois ele volta para Cesareia Marítima, depois ele vai para a Antioquia. Olha que viagem, certo? O cara viajou. Pense no cabo viajado, entendeu? Esse Paulo, juntamente com Silas, né? Imagina, quer dizer, ele resolveu a ida aí por terra, né? A ida aí por terra, e aí ele revisitou, certo? Revisitou. Nós vamos ver que nessa segunda viagem dele, a gente vai ver que agora a ação do Espírito Santo é uma ação impeditiva, né? Algumas vezes, certo? Ou seja, veja que tudo estava no controle do Espírito Santo. Tudo estava no controle do Espírito Santo. Você vai ver que tem uma hora lá que ele diz, eu vou para a Ásia. Ele quer subir, e ir para a Ásia. O Espírito Santo diz, negativo. Não, senhor. Você não vai para a Ásia. Não sei como. Sim, sonho, certo? Só sei que o Espírito Santo não deixa ele ir mais para norte, né? Puxa ele mais para oeste, certo? Aí ele vai para oeste e depois resolve subir de novo. Aí diz, negativo, você não vai para a Ásia, você não vai, puxa para lá. Aí Deus deu para ele um sonho, certo? Um sonho em que ele vê uma pessoa todo vestido dos trajes macedônicos, ou seja, roupa grega, certo? Dizendo assim, por favor, venha para a Macedônia nos ajudar. Ele teve um sonho, certo? E aí o que foi que ele fez? Esqueceu essa história de ir para cima, certo? E puxou para a esquerda e foi na Grécia. Aí a gente vai ver que ele atravessa ali, certo? E vai para a Grécia, e aí ele começa em Filipos, Anfípolis, Bereia, Atenas, Corinto, entendeu? Então, isso daí, ou seja, é pura vontade do Espírito Santo, pura vontade do Espírito Santo. Ele mesmo diz, né? Ele diz, às vezes ele diz assim, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e a gente vai ver que tem uma passagem que diz assim, e o Espírito de Jesus, e o Espírito de Jesus, que quer dizer o Espírito Santo também, certo? Impedia dele ir para determinado caminho, acabava que ele ia para outro caminho. Certo? E acabou que ele foi para outro caminho e fundou muitas igrejas lá na Grécia, né? Fundou muitas igrejas na Grécia, entendeu? Era um cara extraordinário. Então, aqui está o mapa, certo? Como foi que ele fez, saindo da Antioquia, né? Antioquia da Síria, certo? Sobe, passa em Tarso, que é a terra dele, aí depois puxa para Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, que é onde ele tinha fundado a igreja, só que aí só que o Espírito Santo move ele para Troade, certo? Lá ele pega o mar e aí começa atravessa o mar e vai para Macedônia, né? Então vamos ver como é que foi isso, né, no capítulo 16. Vamos lá.
Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra, certo? Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra, que é onde ele tinha encerrado as missões dele, certo? Em Listra, né, onde ele fez aquele milagre e tudo, né, morava um cristão chamado Timóteo. Ops! A mãe dele, uma cristã, era de raça dos judeus, mas o pai não era judeu, certo? Então, o que nós vamos ver aqui, certo, seria a chamada, certo, desse jovem chamado Timóteo, né, chamado Timóteo. Certo? Quem era Timóteo? Timóteo, certo? Na carta, a carta de Paulo a Timóteo, porque tem uma carta de Paulo a Timóteo. Nessa época, Timóteo era um jovem, certo? Era um jovem, e quando ele fez essa segunda, ele fez parte da comitiva da segunda viagem de Paulo. Ele era jovem. E ele foi criado pela mãe que era judia, e pela avó, também era judia. A mãe e a avó, certo, criaram Timóteo segundo a lei judaica, certo? Segundo o respeito às coisas de Deus. O pai dele era grego, né? O pai de Timóteo era grego. Consequentemente, estava nem tchum para esse negócio de igreja de judeus, essas coisas, nem tchum. Certo? Mas a mãe era e a avó era. Como é que a gente sabe disso? Por quê? Porque Paulo conheceu a mãe e a avó. E na carta que Paulo faz a Timóteo, diz assim: ô Timóteo, meu amigão, certo? Que bom, que a sua alegria, que a sua fé. Falando da fé de Timóteo, aí dizendo, ele diz mais ou menos assim, eu não me lembro bem a palavra, certo? Mas ele fala assim que a sua fé, que foi instruída pela sua mãe e pela sua avó, instruíram você muito bem no amor de Deus. Instruíram você muito bem no amor de Deus. Entendeu? Então, esse era o Timóteo. Era um jovem, certo? Que dentro de casa tinha uma mãe e tinha uma avó que levava a palavra de Deus. Né? Então, olha que importância tem. Que importância tem. A mãe dele é Eunice. Eunice, a mãe dele. E a avó dele, deixa eu ver se eu pego aqui pelo celular, o nome da avó. Mãe e avó de Timóteo. Eunice e a avó se chamava Lloyd. Certo? A mãe Eunice e a avó era Lloyd. Né? Lloyd não, era Lloyd, tá? Entendeu? Então, essas, a avó Lloyd e a mãe Eunice, certo? Criaram o Timóteo, que era um jovem, desde pequeno, essas duas, elas foram pregando a palavra de Deus, certo? Para esse menino. Então, aí o grau de importância que tem para a gente falar de Deus para a nossa família. Falar de Deus faz toda a diferença. Falar de Deus, certo? Como essas duas, a mãe e a avó, certo? Do Timóteo. Né? Então, todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam muito bem desse jovem chamado Timóteo. O cara era irrepreensível e o cara era um valoroso convertido, entendeu? Um valoroso convertido. Chamava atenção, certo? A vontade dele, a sede de Deus que tinha Timóteo. O cara tinha tanta sede, certo? Que despertou Paulo, e Paulo disse: meu amigo, venha, nos acompanhe, certo? Nos acompanhe. Então, Paulo quis levá-lo consigo na segunda viagem, por isso o circuncidou. Ops, como assim? Circuncidou? Nós acabamos de ver que não precisava circuncidar os gentios e agora circuncidou. Por quê? Porque é aquela história, tudo nos é permitido, mas nem tudo convém. Porque é aquela história, a primeira coisa que Paulo faz quando chega nas cidades é o quê? Buscar as sinagogas. E aí, de repente, chega numa sinagoga lá, tem um cara que não é circuncidado entrando dentro da sinagoga. Entrando dentro da sinagoga. Aí aquilo vai gerar o quê? Escândalo para os judeus. Certo? Então, para evitar escândalo para os judeus, certo? Ele resolve
circuncidar Timóteo antes de levá-lo para a viagem. Entendeu? Entendeu? Porque para não escandalizar, tudo nos é permitido, mas nem tudo convém. Se você quer converter alguém, não escandalize. E essa era a ideia que Paulo tinha. Então, não vamos escandalizar, levado para dentro da sinagoga um cara que não era circuncidado. Entendeu? Se eu estou querendo converter o pessoal judeu, eu vou chegar lá, um cara não circuncidado, nem pensar, né? Entendeu? Então, para não escandalizar, né, circuncidou Timóteo. Entendeu? Então, para ficar bem claro aí, certo? Não era necessário, mas para não escandalizar, circuncidou Timóteo. Então, nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelo Concílio de Jerusalém, pelos apóstolos, pelos presbíteros da Igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem essas decisões. Olha, meu amigo, olha, evite isso daí, esses cultos aí, essas prostituições dentro do templo. Evite aí esse negócio de comer carne de animal degolado e colocado para os ídolos. Evite comer carne com sangue, certo? Então, evite essas coisas aí, sabe? Entendeu? E aí tá tudo bem o resto, deixa para lá, circuncisão deixa para lá, certo? Então, ele ia pregando, certo, as decisões que foram tomadas nesse concílio de Jerusalém. Assim, as igrejas ficavam mais fortes na fé, e o número dos cristãos aumentava cada dia mais. E aí, voltamos aqui para o slide, onde tem a viagem missionária de Paulo, certo? Que a gente já explicou, e vamos à palavra. Então, diz assim, como o Espírito Santo, olha aí, como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, ou seja, subir ao norte. O Espírito Santo não deixou que Paulo fosse para a Ásia. Como? Não sei, talvez em sonho. A palavra não fala. Só fala que o Espírito Santo não deixou Paulo subir para a Ásia. Ah, então quer dizer que Deus era contra a conversão da turma da Ásia? Não. É que não era o momento. Não era o momento. Certo? Então, o momento que Deus queria naquele momento era o Ocidente. Certo? O Espírito Santo queria converter o Ocidente, queria chegar até os confins da terra do Ocidente, ou seja, até a Espanha. Até a Espanha, que era o fim do mundo, certo? O fim do mundo era a Espanha, certo? A Península Ibérica, né? Que era Portugal e Espanha, né? Então, naquela época, era a Península Ibérica, certo? Então, o Espírito Santo não deixou que eles fossem pregar na Ásia. E aí, no final das contas, eles atravessaram a região da Frígia, da Galácia, né? Onde eles passaram ali, né? A Antioquia da Psídia, certo? Então, puxaram mais para a esquerda, mais para o ocidente, mais para o oeste, e foram. Então, atravessaram a Mísia e chegaram numa cidade chamada Troade, certo? E aí, Troade, que era litoral, certo? E aí tinha mais à esquerda, ia começar a Grécia, a Macedônia, né? Então, naquela noite, Paulo teve uma visão. Aí, Paulo estava em Troade, certo? Entendeu? Doido para subir. E aí ele teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia, mais à esquerda ainda, certo? Só que ele tinha que entrar na Grécia. E ele teve um sonho de um homem, né, vestido de trajes da Macedônia, vestido de grego, que dizia, venha para a Macedônia e nos ajude. E aí, depois dessa visão que Paulo teve, né, ele finalmente percebeu, cara, Deus não quer que eu vá para norte. Deus quer que eu vá para oeste. Né? Entendeu? E logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho do povo dali. Agora perceba, uma curiosidade que a gente precisa olhar aqui, que é muito legal. Até o verso 9, Paulo teve a visão, Paulo isso,
Paulo aquilo, Paulo e Silas, Paulo, eles. Ou seja, quem está narrando a história está contando uma história de pessoas e ele não se inclui. A partir do verso 10, quando Paulo está em Troade, olha o que acontece. Não é mais, certo? Não é mais na terceira pessoa. Passa a ser a primeira pessoa do plural. Nós. Entendeu? Em vez de eles foram para tal cidade, eles fizeram tal coisa, eles, ou seja, ele não está se incluindo. Eles. Aí no verso 10 é nós. Veja, logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para Macedônia, pois nós estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Entendeu? Isso quer dizer o quê? Quem é o escritor de Atos dos Apóstolos? Lucas. Então, Lucas foi convidado a entrar na viagem de Paulo na cidade de Troade. Entendeu? Então, Lucas, que nasceu na Antioquia, né, segundo relatos históricos, São Lucas, né, ele parece que era nascido da Antioquia, segundo a tradição, certo? Mas ele se uniu à missão de Paulo em Troade. Não sei o que ele estava fazendo lá, o médico Lucas, certo? Mas uma coisa se sabe, que a partir de Troade, ele entra na caravana de Paulo, certo? Entendeu? Legal, né? Então, a gente começa a perceber que ele talvez se converteu, certo? Em Troade, certo? E a conversão dele, daquele homem, né, daquele médico, foi tão profunda que ele resolveu seguir a caravana de Paulo, certo? Tendendo a ir para o oeste, para a Macedônia, para a Grécia ali, certo? Entendeu? Muito legal, né? Então, a conversão não, a entrada dele, não sabe se é a conversão, mas certamente a entrada dele na caravana da segunda missão evangélica, de evangelismo de Paulo, certo? Foi na cidade de Troade, né? Bacana essa curiosidade, né? Vamos lá. Então, a partir daí é tudo nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para uma ilha, a ilha de Samotrácia. No dia, já é um nome bem grego, né? Samotrácia. No dia seguinte, chegamos a um porto, o porto de Neápolis. Então, aí já chega lá na Macedônia, num porto chamado Neápolis, certo? E aí eles foram para a cidade de Filipos. Eu acho que, salvo engano, ficava, sei lá, tipo, uns 14 quilômetros aí, né, da cidade do porto de Neápolis, certo? Filipos. Essa cidade de Filipos, certo? Eu vou ler aqui. Então, ou seja, Filipos era a cidade em que quem habita lá eram os filipenses. Lembra, tem uma carta de Paulo aos filipenses, ou seja, uma igreja da Macedônia, da Grécia, fundada por Paulo. A cidade se chama Filipos, né? Filipos, certo? Entendeu? Então, essa era a cidade, uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia. Então, era do Império Romano, certo? Na Grécia, colônia romana, onde ficamos nós, ou seja, ele se inclui, certo? Lucas se inclui, ficamos por vários dias, certo? E aí, no sábado, né? Então, sábado, dia de culto, né? Para eles era o sábado, né? Dia de culto. Então, no sábado, nós saímos da cidade e fomos à beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Bom, até aqui eu vou comentar. Então, o que acontecia? Perceba que a caravana de Paulo, ela sempre, quando chegava numa cidade, ela procurava uma sinagoga, certo? E aí começava a pregar para os judeus, aí os judeus se convertiam alguns, outros não. Aí depois que ele saía da sinagoga, ele ia falar para os gentios, ele pregava para os gentios, aquela coisa toda, certo? Então, a estratégia de Paulo é, bom, a salvação primeira foi oferecida aos judeus e depois aos não-judeus. Beleza, então ele ia procurar na sinagoga os judeus, depois ele saía da sinagoga e ia pregar no meio da rua para os não-judeus.
certo? Essa era a estratégia dele. Mas veja que essa estratégia muda em Filipos. Em Filipos, ele simplesmente vai para a beira do rio. Beira do rio, não é uma sinagoga. Beira do rio não é uma sinagoga. Então, por que Paulo, certo, vai para a beira do rio conversar com as pessoas que estavam à beira do rio no sábado? Por quê? Porque a cidade de Filipos, ela não tinha sinagoga. Não tinha. Por que a cidade não tinha sinagoga? Porque, assim, para uma cidade ter uma sinagoga, tinha uma regra. Qual era a regra? Ter pelo menos 10 judeus, homens. 10 homens judeus para se fazer uma sinagoga. Se tivesse abaixo de 10, esquece, não tem igreja, não. Não tem igreja, não. Mas nas andanças e desandanças dentro da cidade de Filipos, ele chegou, sabe lá qual foi o dia, mas só sabe que quando ele chegou, ele saiu procurando lá em Filipos, certo? Saber quem era judeu ali. Tem algum judeu aqui na cidade? Tem algum judeu? Aí alguém soprou no ouvido dele ali, ó, meu amigo, rapaz, judeu tem um, acho que o fulano ali é judeu. Certo? Onde ele mora? Rapaz, ele mora ali na beira do rio. Mora ali na beira do rio, ali. Deve ter ali fulano, beltrano, entendeu? Essa turma de judeu, eles moram ali na beira do rio. Você vai lá, né? Aí Paulo pensou, tá, então sábado eu vou, que é dia de culto, certamente eles vão estar, certo, se reunindo ali para fazer alguma coisa, né? Não era sinagoga porque não tinha nem 10 homens. Não tinha nem 10 homens na cidade de Filipos. E o que era a cidade de Filipos? A cidade de Filipos era uma cidade, né, do Império Romano, certo? Que ela era uma cidade que foi fundada, certo? E a maioria esmagadora daquela época era formado por militares romanos aposentados, reformados. Interessante, né? Ou seja, eles eram militares romanos reformados, era a maioria dos habitantes e seus familiares, obviamente, seus descendentes, era formado a cidade de Filipos, entendeu? Então, ou seja, a maioria esmagadora falava o quê? O latim, né? Falava o latim e talvez, quem sabe, se fosse culto grego, certo? Entendeu? Então, Filipos, apesar de ser na Grécia, apesar de ser na Macedônia, certo? Era um reduto assim, tipo, sonho de consumo, né? Deve ser um lugar muito bonito, certo? Entendeu? Sonho de consumo dos romanos. Porque, assim, se aposentava, tipo, eu vou me aposentar, né? Tipo, americano. Quando se aposenta, vai para onde? Vai para a Flórida, né? Porque é clima quente, é praia, certo? Sem dor de cabeça, entendeu? Então, ou seja, é mais ou menos um local, né, como Portugal hoje em dia, né? Ou seja, os europeus, eles se aposentam, né? Então vão para Portugal. Portugal está assim, uma febre de pessoas de maior idade, certo? Aposentados, e procuram aquele calorzinho, né? Entendeu? E uma cidade, um país praieiro, certo? Entendeu? Com calor, certo? Com praias bonitas, entendeu? Então, mais ou menos Filipos. Filipos era o sonho de consumo desse pessoal reformado, certo? Do exército de Roma. Ia para lá e formou a cidade de Filipos. Então, praticamente, nós temos o quê? O politeísmo e o judaísmo nem tinham. Né? Por isso que não tinha sinagoga lá, certo? Entendeu? Aí Paulo vai e chega lá na beira do rio. Chega na beira do rio. Então, sentamos e começamos a conversar com mulheres. Ou seja, ele não encontrou nenhum homem. Fala-me Deus. Quer dizer que só tem mulher aqui, meu irmão, na beira do rio. Ih, rapaz. Provavelmente lavando a roupa na mão, sei lá, fazendo o quê? Talvez o que elas estavam ali era tirando o excesso de púrpura, certo, dos tecidos, certo? Porque nós vamos ver aqui, certo, uma mulher que Paulo converteu, chamado Lídia, certo? Lídia, que era da cidade de Tiatira, certo? Essa mulher, ela era uma empresária, certo? Era uma empresária no mundo da Macedônia, no mundo grego, ou seja, completamente do mundo judeu, onde mulher só servia para ser dona de casa, né? Para criar menino. Então, quanto mais menino, mais agraciada é a mulher, certo? E você vê que lá na Grécia, o negócio era outros 500, entendeu? A mulher ali era empresária, e ela era do ramo, certo, de púrpura, ou seja, ela fazia tecidos e coloria os tecidos, certo? Com a púrpura, o vermelho, aquele vermelho escarlate, aquele vermelho que
nossa, que chama os olhos, que os romanos adoravam, né? Tapete vermelho. O vermelho na física demonstra que é a cor que primeiro chega aos nossos olhos, é o vermelho, né? As nossas sensações, o vermelho é o primeiro que chega, que alerta os nossos olhos. Daí porque o vermelho no semáforo é sinal de pare, né? De pare. O sinal mais alerta que tem é o vermelho, entendeu? Ou seja, esse vermelho, né? A ciência mostra, é legal, né? E era feito com a púrpura, né? Então, vamos lá. Então, vamos ver o que Paulo fez aqui na beira do rio, quando encontrou sua mulher, né? Mulher. Então, no sábado, saindo da cidade, fomos à beira do rio, pois nós pensávamos, ó, Lucas falando, nós pensávamos que ali deveria haver um lugar de culto, né, de oração para judeus. E aí nós não encontramos sinagoga nenhuma, sentamos, conversamos, começamos a conversar com mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estava nos ouvindo era uma mulher chamada Lídia, que, na verdade, Lídia quer dizer a região onde ela nasceu, você entendeu? Então, tipo assim, você nasceu no Ceará e vai morar em São Paulo, o pessoal te chama de Ceará. Ei, Ceará! Ei, baiano! Ei, não sei o quê, né? Então, é mais ou menos isso. Ei, Lídia! Né? É Paulo de Tarso, né? Entendeu? Paulo de Tarso. Então, o local onde você nasceu compunha o seu nome. Então, Lídia, muito provavelmente, é que a mulher realmente era da região de Lídia, da cidade chamada Tiatira. Certo? Então, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus, certo? E o Senhor abriu a mente, certo? Abriu a mente dela para que ela compreendesse o que Paulo pregava sobre Jesus. Ela e as pessoas da sua casa, certo? Foram batizadas. E depois, Lídia nos convidou. Ou seja, o que aconteceu ali? Paulo chegou, né, só viu mulheres ali e tudo. Ele disse, quer saber, não vou perder a viagem, não. Não vou perder a viagem de jeito nenhum. Né? Então, eu vou pregar para as mulheres mesmo. Beleza. E aí começou a pregar para as mulheres. E a mais importante dela, que era aquela empresária, e muito provavelmente ele pregou para a empresária e para as suas funcionárias, certo? Que fazia a coloração dos tecidos ali, certo? Entendeu? Ele pregou, certo? E aquela mulher que já pensava em Deus à sua maneira, certo? Talvez uma apreciadora do judaísmo, do monoteísmo, certo? Ela ficou entusiasmadíssima com a pregação de Paulo sobre Jesus Cristo, certo? E ela aceitou ali Jesus. Ela aceitou que Jesus era o Filho de Deus e tudo. Ouviu de Paulo contar as histórias, certo? E ela resolveu aceitar Jesus como salvador da vida dela. E aí o que aconteceu? Aquela mulher ficou tão comovida que ela, né, uma mulher rica, uma mulher importante ali, as suas funcionárias, ela chegou para Paulo, para Lucas, certo? E fez o convite, né? E Silas também, né? Fez o convite. Ela é o seguinte: venham ficar na minha casa, se hospedem na minha casa. Não, vocês estão aonde? Nós estamos ali sei lá, no hotelzinho, no hostel, não sei aonde. Não, vocês vão ficar na minha casa. E ainda fez a seguinte, olha como a mulher foi astuta. Se vocês acham que de fato eu me converti, se vocês acham, então vocês vão ficar na minha casa para falarem mais desse tal Jesus. Né? Olha a persuasão dela. Então, e Paulo, doido para pregar, né? Doido para pregar, disse, então tá bom, né? Então tá bom, né? Beleza, ele ficou hospedado, ele, Silas, Lucas, ficaram hospedados na casa de Lídia, que era uma empresária do ramo de púrpura lá da Grécia, certo? Então, ela nos convenceu, olha, Lucas falando, ela nos convenceu a ficar na casa dela. Ou seja, né? Nós todos, certo? Ou seja, Lucas, Sila e Paulo, se hospedaram na casa dessa empresária, que era Lídia, certo? E que aceitou Jesus, e ela e a família dela foram batizadas. Ou seja, quando o chefe da casa aceita Jesus, lembra aquela história? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Tu e tua família.
Olha que lindo. A mensagem de Atos sempre traz essa. Meu amigo, se converta, porque você se convertendo será luz para a sua família. Você se convertendo vai ser luz para a sua família. Certo? Então, essa era a ideia de Atos dos Apóstolos. Porque essa mulher, assim como a gente vai ver também o carcereiro, certo? Que prendeu Paulo, certo? E a gente vai ver que foi convertido ele e a família dele. Certo? Ele e a família dele. Bom, e aí, certo dia, quando estávamos indo para um lugar de oração, ou seja, ali à beira do rio, onde aquelas mulheres oravam, então ele ia todo dia, certo? Ele ia lá, então ele já tinha aquele compromisso de ir para a beira do rio, certo? Para pregar na beira do rio, entendeu? Para as pessoas, para pregar na beira do rio, para quem quisesse ouvir. Então tinha aquelas mulheres, aquelas funcionárias, os funcionários da fábrica lá da Lídia, e ele resolveu que ele ia fazer aquilo dali todo dia. Todo dia. Ele começou num sábado e ele começou a fazer aquilo dali todo dia. Ele disse, não vou perder um dia sequer. Não vou perder um dia sequer. Eu vou converter esse pessoal aqui da Lídia. Né? A fábrica dela toda vai ser convertida. Eu não vou perder um. Certo? Então, todo dia, Paulo ia para a beira do rio lá para fazer a pregação. Então, ele ia todo dia. Aí, certo dia, quando estavam indo para o lugar de oração, veio ao seu encontro uma escrava. Essa moça, ela estava dominada por um espírito mau, que adivinhava o futuro das pessoas. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Certo? Ou seja, ela era uma escrava que tinha um espírito que fazia adivinhação. Como você vê, Deus abomina adivinhações. Certo? A moça começou a nos seguir, gritando assim, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. E ela fez isso muitos e muitos dias. Todo dia que Paulo pegava aquele caminho para ir para a beira do rio, lá está aquela mulher falando aquele negócio, seguindo eles e falando isso, seguindo ele e falando isso, seguindo ele. E o que ela estava falando não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciavam como vocês podem ser salvos. Veja que aqui não tem nenhum mal, nada errado. Esses homens são servos de Deus e eles anunciam como vocês podem ser salvos. Ou seja, vocês podem ser salvos por Jesus, porque era o que Paulo pregava. Não é verdade? Certo? Então, como assim? Você dizer que ela estava com espírito imundo é a forma, é o enchimento de saco, certo? Entendeu? É aquela coisa que atrapalha, certo? E ali a gente vê que a manifestação do inimigo enchendo o saco de Paulo. Né? Uma vez vai, mais duas, três, quatro, cinco, etc, etc. Certo? Aí Paulo simplesmente percebeu, cara, essa mulher deve estar com um capetinha nos coros. Todo dia, meu irmão. Todo dia. Aí, né? Ela era uma adivinha. Ela não falou nada errado. Ela realmente adivinhou que Paulo, certo, entendeu? Estava fazendo a coisa certa, né? Que era pregar o evangelho. Mas a forma, certo, era muito estranho a forma como ela fazia aquilo, certo? E Paulo perdeu a paciência. Entendeu? Ou seja, até os primeiros dias ele ignorou aquele troço. Rapaz, deve ser uma doida. Mas ele percebeu que de doida ela não tinha nada. Ela tinha, sim, um espírito imundo, certo? Entendeu? Que queria atrapalhar, certo? Atrapalhar o bom andamento da pregação do evangelho. Talvez, quando ele pregava, aquela mulher atrapalhava, gritando, fazendo manifestações, gritando ali, dizendo que eles eram, sabe, aquele negócio atrapalhando a pregação deles. Ele olhou para ela e disse assim, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desse corpo. Né? O bicho pegou pesado. Né? E sabe o que foi que aconteceu? No mesmo instante, está escrito, no mesmo instante, o espírito saiu da mulher. Que era a adivinha, que era a escrava, que os seus donos ganhavam dinheiro através das adivinhações, certo? Feito pelo espírito que estava naquela mulher. Né? Então, quando os donos da moça perceberam, viram que ela não fazia mais adivinhação, que ela não adivinhava mais nada, certo? E eles, por consequência, não iam ganhar mais dinheiro com aquilo, com as adivinhações, eles simplesmente se revoltaram e foram bater lá no rio,
e agarraram Paulo, agarraram Silas e os arrastaram até a praça pública, né? Ou seja, lá na Grécia, tinha muito daqueles areópagos, né? Aquela coisa onde a população, a democracia ia lá para fofocar e decidir coisas, certo? Entendeu? Na praça pública. Então, ou seja, tudo era feito em praça pública. Na Grécia, a gente vai ver muito disso. A democracia, ou seja, o povo decidindo na praça pública, certo? Então, eles prenderam Paulo, prenderam Silas, levaram para a praça pública na Grécia, certo? E levaram para as autoridades ali da Grécia, certo? Que estavam reunidos em praça pública e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade, né? Entendeu? Na verdade, não era bem desordem, né? Ele estava pregando. Só que ele fez a libertação daquela escrava que estava possuída por um espírito ruim de adivinhação, certo? Entendeu? E o que aconteceu? O cara, aí começaram a dizer: olha, eles estão pregando coisa errada, estão ensinando costumes que são contra as nossas leis. Nós, que somos romanos, ou seja, a maioria ali era romano, certo? Entendeu? Eram quem? Eram soldados, coronéis, sei lá, enfim, eram pessoas que se aposentaram e resolveram morar naquele paraíso do aposentado, que era Filipos. Certo? Então, aí continua: nós que somos romanos, não podemos aceitar essa interferência nos nossos costumes politeístas, né? Porque os romanos eram politeístas, assim como os gregos, né? Romanos e gregos tinham praticamente os mesmos deuses, só que um conhecia com um nome, outro conhecia com outro nome, mas era o mesmo Deus. Então, era o politeísmo e tudo. E aí o cara queria arranjar um motivo para prender Paulo. Para prender Paulo, por quê? Porque Paulo tirou o ganha-pão dele, né? Tirou, na verdade, que ele ganhava com as adivinhações daquela escrava. Aí, uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. Então, o pessoal se revoltou, como pode, não sei o quê. E sabe como é que é militar, né? Militar tem, assim, a paciência curta, principalmente romano, certo? E parte logo para as vias de fato, certo? E aí partiu para a briga mesmo. E aí, resultado, eles rasgaram as roupas deles, né? Mandaram que tirassem as roupas deles e os surraram com varas, provavelmente pelas costas, né? Então, ali, aquela vara, vapo, 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 ou seja, Paulo e Silas apanharam, certo? Lucas meteu o pé na carreira, né? Deu sorte, Lucas, certo? Mas Paulo e Silas não, apanharam, certo? Entendeu? No meio da rua. Depois que bateram bem muito, ou seja, os cabas estavam ensanguentados, assim, já com as feridas abertas, da surra de vara que levaram, certo? Entendeu? Ali os coitados, entendeu? Aí as autoridades, certo? Os reis militares ali romanos resolveram prender os dois. Não bastava a surra, tinha que prender. E prenderam os dois na cadeia lá em Filipos e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Né? O que quer dizer, deram ordens para o carcereiro guardar com toda a segurança. Veja que nos capítulos anteriores, o que é que acontecia com Pedro? Prendia Pedro e Pedro saía da cadeia. Prendia os apóstolos saíam da cadeia. Né? Ou seja, os anjos vai e tiravam os caras. E o que acontecia na última vez que prenderam Pedro? Colocaram 16 soldados. E o que aconteceu? O anjo veio e tirou ele da cadeia de novo. E o que aconteceu com os 16 soldados? Foram mortos. Ou seja, naquela época, os romanos eram assim. Você tem que segurar este preso com a sua vida. A sua vida depende dele estar preso. Porque se ele fugir, você morre. Entendeu? Então, era assim o meio romano. Se o preso fugir, o carcereiro morre. Os guardas morrem. Entendeu? Então, eles disseram lá: carcereiro, toma conta desses caras aí com a tua vida. A tua vida está em jogo. Se eles fugirem, tu morre. E aí era assim que os romanos faziam. Então, depois de receberem essa ordem, o carcereiro jogou na prisão mais funda que tinha, certo? No fundo da cadeia, ou seja, realmente eles ficaram meio temerosos, prendeu logo no fundo da cadeia. E para piorar, para não fugir, o negócio era tão brabo mesmo,
certo? Assim, as táticas romanas, afinal de contas, aquilo dali era uma colônia de aposentados romanos, ex-militares, já tinha aquelas manhas, aquelas táticas, certo? Entendeu? O que eles fizeram com os dois? Silas e Paulo, eles prenderam assim, certo? Eles abriam a perna, botavam um tronco e amarrava a ponta do tronco num pé, a outra ponta do tronco no outro pé, certo? E eles ficavam assim, de perna aberta. Ou seja, nem podia andar, certo? Porque estava com a perna aberta. Aquilo incomodava para Dedéu, certo? Entendeu? Era um tronco entre as duas pernas, para um e para outro, certo? Entendeu? Então, ou seja, além das mãos, certo? Ainda tinha os pés com um tronco no meio. Tronco no meio. Então, eles ficavam com as pernas abertas, certo? Imagina, as pernas abertas, cara, deve doer pra caramba aqueles músculos ali internos da perna, entendeu? Era realmente uma sessão de tortura, certo? Os presos ali que eram colocados. Bom, então o carcereiro colocou eles lá, prendeu os pés entre dois blocos de madeira, certo? Diz a Bíblia, certo? E aí o que foi que aconteceu, né? Então eles já estavam ensanguentados, certo? Dor no corpo inteiro de levar surra, de paulada, certo? Ensanguentados. No fundo de uma masmorra lá, essas prisões que eram feitas em Filipos eram nas rochas, entendeu? Nas rochas. Então, hoje se você vai para Filipos, você pode botar na internet, no YouTube lá, no YouTube, Filipos, certo? Existe uma cadeia que era de rocha, feita de pedra, cadeia feita de pedra, que e lá tem uma placa, aqui foi preso Paulo. Entendeu? Aqui foi preso Paulo, certo? Entendeu? Até hoje tem lá essa prisão, certo? Que a tradição diz que foi onde foi Paulo ficou preso, certo? E era de pedra mesmo, era de pedra, certo? Bom, então o que foi que aconteceu? Olha aí, mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos escutavam. Olha que bacana. Cara, esse Paulo não existe, não. Esse Paulo não existe, não. Pensa no cara. Cara, esse bicho era doido. Era doido para pregar. Era doido. Ele nasceu para isso. Nasceu para isso. Deus, quando escolheu, separou ele, é porque realmente é uma missão. Esse cara era de missão mesmo. Missão. Pense. O cara levou uma surra de pau. Uma surra de pau. Devia estar todo quebrado, todo moído, todo doído, com ferida aberta. Ainda vai ser preso. E aí é preso, aí amarra as mãos dele lá com o negócio, aí amarra os pés, entre os pés uma tora, certo? Uma tora de pau, que eles não conseguiam nem andar, se quisesse, certo? Entendeu? E tinha que ficar de perna aberta, que é o incômodo, aquela dor muscular. Cara, é cruel, é tortura, tortura. E o que eles estavam fazendo depois de tanta dor, eles estavam cantando hinos à meia-noite. É doido, doido, entendeu? O capa é doido por Deus. Doido por Deus. Tá nem aí, ele é doido por Deus. E aí eles estavam à meia-noite cantando e os outros presos olhando assim, valeu, é doido, olha, é doido. Os caras só ouvindo, certo? Eles cantando hinos a Deus. E cantava Silas e cantava Paulo, e os dois juntos ali, tudo, e dueto, certo? Entendeu? A dupla caipira, e cantando, e cantando. E sabe o que foi que aconteceu? Meia-noite, de repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Olha aí, um terremoto, entendeu? Silas e Paulo, certo? Cantaram, 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 cantaram e Deus tremeu, né? Não é a primeira vez, certo? Que a terra treme na missão, né? Entendeu? A terra tremia lá em Jerusalém, quando eles quando o Espírito Santo aparecia. Então, não era a primeira vez que a manifestação da terra, do tremor de terra, e bem naquela hora que eles estavam orando, cantando louvores a Deus, a terra tremeu, e os alicerces da cadeia foram, né, mexidos, certo? E aí muita fumaça de terra,
certo? Pedras que caíram, porque a cadeia era formada de pedras, era de pedras, dentro da rocha, certo? E o que aconteceu é o sobrenatural em meio ao louvor. Sobrenatural. Cara, em vez desses caras se maldizerem, em vez desses caras reclamarem da vida, em vez desses caras dizerem assim, cara, vamos embora, já deu para mim, já deu, certo? Esses caras iam louvar a Deus. Em meio às dificuldades, em meio à dor, em meio ao sofrimento, eles ainda arranjaram meia-noite, certo? Para ficar orando, cantando, louvando. E Deus atendeu aquele louvor. E Deus tinha uma missão, certo? Para esses dois. Mandou um terremoto. E o terremoto foi de tal magnitude, certo? Que abalou as estruturas da prisão e simplesmente as correntes abriram. Abriram, certo? Entendeu? Ou seja, se eles quisessem fugir, a hora era perfeita. Muita terra, né, que caiu da parte de cima da prisão, muita terra ali, certo? E aí, de repente, o chão tremeu, abalou os alicerces, naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Ou seja, melhor impossível para fugir. E aí o carcereiro acordou com toda aquela confusão, com terra caindo, com terra, com chão tremendo, certo? E aí ele viu os portões da cadeia todos abertos. O que é que o carcereiro pensou? Meu Deus, fugiram. E agora? Agora eu estou lascado. Vão me matar. Vão me matar. Os fugitivos fugiram, vão me matar. E aí ele pensou que os presos tinham fugido. Então, ele puxou, desembaiou a espada, certo? E ele ia se matar. Ele ia se matar porque ele disse, rapaz, é melhor eu me matar do que, certo? Do que esperar que o delegado aqui me mate, o Romano, né? Só que aí Pedro, quando viu aquela desembanhar, certo? A espada pelo carcereiro, certo? Pedro disse, não faça isso. Deu um grito, não faça isso. Está todo mundo aqui, não faça isso. Ou seja, nem os outros presos fugiram. Ninguém fugiu. As pessoas notaram o sobrenatural acontecendo. Aquilo não era natural. Aquilo não era natural. Aquilo ali, as pessoas começaram, cara, o que está rolando aqui? Os doidinhos estão cantando e, de repente, aconteceu aqui um tremor de terra e, simplesmente, as algemas abriram. As portas se abriram. Cara, isso é muito louco. Isso é o sobrenatural. Ou seja, os presos não saíram. Preferiram ficar para ver as cenas dos próximos capítulos. O que é que aqueles dois iam aprontar? Certo? Entendeu? Ou seja, o sobrenatural que aconteceu ali, certo? Entendeu? Era mais importante do que a própria fuga deles. Entendeu? E eles não fugiram. Não fugiram. E Paulo disse, está todo mundo aqui. Se mate não, está todo mundo aqui. Aí o carcereiro pediu que eles trouxessem um candeeiro, uma luz, uma lanterna, como diz, né? Então, ele entrou na cela, certo? Viu que estava todo mundo lá, certo? E disse, cara, esses caras não fugiram por quê? Não fugiram por quê? E aí, o que foi que ele fez? Ele se ajoelhou. Ele percebeu que aquilo ali era o sobrenatural. Que aqueles dois ali que estavam pregando, certo? Tinham sobrenatural por trás. Tinha Deus ali, o dedo de Deus naquele tremor. Aqueles homens eram diferentes. Aqueles homens não falavam palavrão, não maldiziam, certo? Não fugiram, só fizeram louvor a Deus, certo? E aqueles caras eram diferentes. Deus estava com eles, certo? Então, o que foi que o cara fez? Ele simplesmente se ajoelhou e tremendo, o carcereiro estava tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois, né, levou os dois para fora, e aí ele perguntou, senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Olha aí, ele reconhece, o carcereiro se converte, reconhece que aqueles dois ali estavam falando de um tal Jesus,
E esse Jesus parece que o cara é forte mesmo. O cara é forte mesmo. Ele nunca, em todos os anos de vida dele, tinha visto nada igual acontecendo. De repente, os caras, depois de apanharem, chegarem lá com sangue, com hematoma, certo? Sendo presos, certo? Eles ainda vão orar e ainda Deus atende, mandando terremoto e as correntes se abrem. Aquilo é sobrenatural, não tem explicação. Aí o cara percebeu, esses caras falam em nome de um Deus que esse Deus faz. Esse Deus faz. Esse Deus é real. Aí diz, meu amigo, se tremendo, o que eu faço para ser salvo? Aí, os dois, Silas e Paulo, responderam para ele, meu irmão, creia no Senhor Jesus. E você e a sua família será salvo. Olha aí, pela segunda vez. Você, terceira, né? Porque tem Cornélio, né? Que a família dele também foi ele, a família dele foi toda salva. Então, pela terceira vez, Atos dos Apóstolos diz, se converta, e você e sua família serão salvos. Se você se converter, você vai ser luz para a família de você e todos serão salvos. Olha aí, pela terceira vez, Atos dos Apóstolos diz, se convertam, meus irmãos. Se convertam, porque a conversão de vocês vai ajudar a salvar a família de vocês. Bom, então, eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Muito provavelmente, certo? E naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando as suas feridas da surra que eles tinham levado de Paulo. Certo? Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. Veja. Então, o que foi que aconteceu aqui? Então, o carcereiro levou os dois para a casa dele? Não levou. Muito provavelmente, com o tremor de terra, a família do carcereiro correu para saber se o carcereiro ainda estava vivo. Entendeu? Foi provavelmente deve ter acontecido. A família correu. Então, geralmente, naquela hora, você procura saber se os parentes estão todo mundo vivo. Né? E aí, o que aconteceu? A família foi até o cárcere, né, até a cadeia lá, onde estava, certo? Naquele momento, né, viram que o carcereiro tinha sobrevivido ao terremoto, ninguém morreu no terremoto, certo? Entendeu? E aí, Paulo, certo? Aproveita ali, certo? E diz, creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos. E, de repente, aparece a família lá para saber se o carcereiro estava bem, e o carcereiro diz, quem é Jesus? Quem é esse tal Jesus? Aí, Paulo vai fazer uma mini pregação, um mini evangelho, contando quem é esse tal Jesus. E passa a madrugada contando sobre esse tal Jesus. Para quem? Para a família do carcereiro e para o carcereiro. E aí, quando ele conta, as pessoas começam a se converter. E o que ele faz? Ele batiza todos. Batiza todos. Todos da família do carcereiro que apareceram ali foram batizados em nome de Jesus e aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. E somente depois o carcereiro leva eles para a casa deles. Esses caras não oferecem perigo, não. Vou levar lá para casa. São homens de Deus mesmo, entendeu? E aí o carcereiro, grato, né, por ter sido batizado, grato por ter recebido aquela palavra maravilhosa sobre um Deus que ele percebeu agora que é um Deus atuante. Esse tal Jesus atua. Esse tal Jesus é realmente um Deus que faz milagre. É um Deus que faz milagre. E aí ele resolve levar Paulo e Silas para a casa dele, né? E lá alimenta, e lá ele cura as feridas, vai limpando as feridas da surra que Paulo e Silas levaram de Paulo. Entendeu? Que bacana, né? Que bacana. Aí, o carcereiro e as pessoas de sua casa ficaram cheios da alegria, porque agora eles criam, eles acreditaram, certo? Em Deus, no Deus verdadeiro, no Filho de Deus que veio ao mundo, no sacrifício, na salvação verdadeira, que é Jesus.
E aí, quando amanheceu o dia, certo? Quando amanheceu o dia, aí as autoridades romanas mandaram os policiais, certo? Ir lá no cárcere, dizendo assim, pronto, já levaram surra de pau, já dormiram na cadeia, solta esses dois vagabundos aí, solta esses dois vagabundos. E o carcereiro, certo? Entendeu? Recebeu essa ordem, solte esses homens, certo? Só que aí o carcereiro foi lá no cárcere, né, e já tinha, né, falou para Paulo e para Silas, recebi a ordem para soltar vocês, abrindo lá a cela, né, recebi a ordem para soltar vocês, vocês podem ir para casa, Deus abençoe, aí vamos embora, né, entendeu? Só que aí Paulo chegou para o carcereiro, lá para os policiais, os policiais tinham trazido aquela notícia para liberar eles, né, que era só uma prisão noturna, certo? E disse assim, eu e Silas somos cidadãos romanos. Ou seja, ele era cidadão romano, Paulo era cidadão romano, e agora traz uma informação a mais sobre Silas. Também é um cidadão romano como Paulo. E, consequentemente, cidadão romano tinha mais direito que os outros. Por exemplo, ser julgado antes de ser preso. Certo? Você não pode simplesmente prender. Né? E surra de pau em cidadão romano, nem pensar. Nem pensar. Aí, resultado, os policiais olharam assim e disseram, deu merda. Pois é, prendemos cara errado. Entendeu? E agora, né? Depois nos jogaram na cadeia, nós fomos surrados, e agora vocês querem simplesmente mandar a gente embora assim na calada, na surdina, sem um pedido de desculpa sequer? Vocês sabem com quem vocês estão falando? Nós somos cidadãos romanos. Isso de jeito nenhum. Eu quero que você traga as autoridades que nos prenderam aqui e eles vão pedir desculpa para a gente. A gente só sai aqui quando eles pedirem desculpa para a gente. Porque nós somos cidadãos romanos. Aí os policiais foram depressa lá nas autoridades policiais romanas, né? E disseram, rapaz, vocês não sabem o que vocês fizeram. São 2 cidadãos romanos e, olha, eles vão reclamar para César. Olha que vocês vão se lascar. Aí os caras, não, peraí que nós vamos dar um jeitinho. Peraí que nós vamos lá. Aí o delegado, juntamente com aquela curriola, as autoridades, foram tudo lá na prisão, certo? Ficaram com medo da represália que poderia vir, né, de Roma, e aí acabaram pedindo desculpa. Rapaz, a gente não sabia, a gente meteu o chibata em vocês não disseram nada, por isso que a gente, não, que é isso, rapaz, me perdoe, meu irmãozinho, não sei o quê, conterrâneo e tal. Aí foram tirados da prisão, pediram, aí disseram assim, rapaz, perdoa a gente, mas é o seguinte, deu muita confusão, né? Deu. Então vamos embora, vamos. Eu libero vocês, certo? Te peço perdão, mas vamos embora aqui da cidade de Filipos, certo? Deixa a gente aqui, certo? E aí Paulo e Silas, depois do pedido de desculpa formal, saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia, né? Aquela empresária, né, do ramo de púrpura lá. Ali se encontraram com os irmãos que eles pregavam, né, que estavam recebendo a pregação, certo, ali na beira do rio, e todos ali se animaram, né, animaram a todos a perseverarem, a continuarem orando, certo? Ensinaram eles a orar e tudo, a perseverarem, a pedirem a Jesus, o Espírito Santo, todos os dias e tudo, e aí eles se despediram e foram embora. Né? E aí termina o capítulo de hoje, certo? Capítulo 16 de hoje, certo? Falando exatamente, mas não terminou a segunda viagem. Nós ainda vamos ver que ele vai fazer, no próximo, nós vamos ver que ele vai, isso aí foi só a primeira cidade, certo? Lá na Macedônia, ele ainda vai apanhar que nem presta, entendeu? Então, o cabo era doido mesmo, certo? O cabo era doido mesmo. Entendeu? Então, na cena dos próximos capítulos, nós vamos ver eles em Atenas, nós vamos ver eles nas outras cidades, certo? A gente vai ver realmente o Paulo em ação, continuando em ação, fazendo as pregações dele lá na Grécia, na Macedônia, sabe? Entendeu? Então, não percam a cena dos próximos capítulos na quinta-feira. Deus abençoe vocês. Tenham uma semana abençoada. Deixa eu voltar aqui para a gravação, certo? Deus abençoe.